Hoje é um dia importante para nós, né? A palavra de Deus diz que é muito importante quando nós vamos para a casa do Senhor. Hoje Deus deu essa oportunidade, né, para nós estarmos aqui, né, pastor? E é importante. E hoje é uma noite de pedidos, né, como é o culto de quinta-feira. Nós fazemos pedidos ao Senhor. Nós viemos para adorar. Depois de uma semana tumultuada, né? O carnaval, o pessoal se divertindo bastante. Alguns se retirando, outros que vão e não voltam, né? Alguns perdendo a vida, mas graças a Deus nós estamos aqui. Isso é importante para nós. Eu gostaria que vocês estendessem as mãos para cá, orassem por mim e me abençoassem para poder falar aquilo que Deus quer que realmente seja falado. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E é num Deus do impossível que nós cremos. É um Deus que salva, que cura, que transforma, que modifica. É nesse Deus, é nesse Jesus que nós cremos. Por isso nós te agradecemos, pedimos que a unção do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos cada vez mais, Senhor, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Como eu falei, hoje é uma noite de pedidos, né? A gente tem costume, geralmente na quinta-feira, já teve quinta-feira que foi 7, depois voltou para 3, depois um pedido e tal, e dias, né, para a gente estar aqui acompanhando e buscando de Deus. Eu lembro que geralmente quando a pastora ou os pastores vão ministrar sobre o pedido, as pessoas geralmente agora, né, pastor? O pastor falou que é para fazer um pedido só, né? Mas geralmente nós fazemos vários pedidos. Nós não pedimos um só, né? É como na oração. A gente começa a orar, a gente fala assim: hoje eu só vou agradecer, mas daqui a pouco a gente já está pedindo: ó, Senhor, abençoa meu filho, Senhor, abençoa minha mãe, meu pai, meus irmãos, abençoa o pastor, abençoa. Aí a gente já começa a pedir, né? E às vezes a gente faz bastantes pedidos, né? Bastante, vários pedidos. Quem já fez algum pedido importante para Deus que Deus respondeu? Alguém pode? Vários, né? Teve alguns que não foram atendidos, obviamente, né? Porque até o apóstolo Tiago fala que às vezes a gente pede mal, que nós não sabemos pedir, né? Mas hoje eu queria falar sobre um pedido especial, de uma pessoa que fez um pedido para Deus. E eu li, reli, já vi várias vezes, e creio que vocês também já viram, já ouviram pregações, já leram essa passagem, viram. Mas eu notei aqui uma coisa importante. Como hoje é uma noite de pedidos, eu vi aqui um homem que fez um pedido especial para Jesus. E a Bíblia diz que quando nós vamos para Jesus, de maneira nenhuma Ele lança de fora. Que de maneira nenhuma nós saímos sem uma bênção, né? Então eu queria que vocês acompanhassem aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Marcos 5, 21 em diante. Na minha Bíblia aqui, ela diz assim: o pedido de Jairo. Não sei como que fala em outras Bíblias aí. A Bíblia diz assim: Jesus
Tendo voltado Jesus no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Uma das coisas que eu achei muito importante aqui, a Bíblia diz assim, a minha Bíblia aqui: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jairo fez um pedido insistentemente. A Bíblia, eu procurei em várias outras Bíblias, procurei em algumas coisas, eu não soube mais da vida de Jairo, mas a Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga, era uma pessoa muito importante. E outra coisa me chamou a atenção também, que ele diz assim: insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Aí segue, né? Isso aqui é só um adendo. Geralmente nós, né, principalmente nessa época que nós vivemos hoje, as coisas são muito rápidas, né? As coisas acontecem muito rápidas, as coisas são muito... hoje é real, muito real, as coisas acontecem muito rápido. Naquela época não era assim. E o que me chama a atenção também foi que ele foi até Jesus e insistentemente ele suplicou para que Jesus fosse até a casa dele, para que a filha dele fosse curada. Mas a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Geralmente, quando nós fazemos alguns pedidos para Deus aqui, por exemplo, nós viemos aqui todas as quinta-feiras, algumas igrejas fazem na terça, outra segunda, mas geralmente nós pedimos. Aí o pastor insistentemente conosco fala: ó, não pode quebrar a corrente, não pode, vocês têm que insistir, tem que buscar. E às vezes a gente vem aqui, faz o pedido e fica preocupado, porque chegar naquele sétimo pedido, terceiro, a gente não sabe se vai receber ou não. Mas a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E como nós vivemos num tempo hoje que geralmente a gente não consegue esperar as coisas acontecer. Muitas coisas têm acontecido porque nós não temos tempo de esperar, né? No trânsito, a gente não tem tido muita paciência no trânsito, né? O pessoal que está voltando da praia depois de uma semana gostosa, com sol, tudo beleza, tal, quando está voltando, pegar aquele trânsito deve ser... cruel, é ruim, a gente fica impaciente, a criança chorando, quem tem criança pequena, acontece uma batida, a gente não consegue esperar, a gente vai no elevador, a gente vai pegar um elevador, dá um toquinho no elevador, ele já está subindo, a gente fica com a mão lá e não consegue esperar, a gente não tem paciência, né? A gente não consegue esperar. E então tem sido muito difícil, é uma época de comida rápida. Antigamente as famílias se reuniam, faziam comidas, hoje já não se faz mais isso, porque as pessoas não têm paciência de esperar. Minha mulher mesmo é uma que, às vezes eu falo: vamos fazer a comida. Não, vamos ali, nós compramos ali rapidinho, não suja a louça, não faz nada, faz bagunça, nós vamos lá, pagamos. Mas eu gosto às vezes de cozinhar, ou eu gosto que a minha mãe faça, alguém, mas a gente não tem mais tempo para isso, as coisas são muito rápidas. Nós temos hoje uma necessidade de que as coisas aconteçam com rapidez. Então nós vemos aqui que nessa passagem a gente vai ver que esse cara aqui foi uma bênção no final, né? Porque eu não sei se eu talvez teria essa mesma paciência que ele teve com Jesus, que é muito difícil nós termos
essa paciência. Então a Bíblia diz assim, no versículo 25, e grande multidão o seguia, comprimindo-o, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e há muito padecera à mão de vários médicos, tendo dependido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste. Outro dado importante. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu de Jesus. A Bíblia diz que ela já tinha gastado muito. Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, com certeza, procurado os melhores médicos e não conseguiu a sua cura. Então ela ouviu falar de Jesus. Em algumas outras traduções diz que ela pensou, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela foi e tocou em Jesus. E a Bíblia diz, tocou as vestes, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou-lhe, quem tocou nas minhas vestes? Poxa, a Bíblia diz que aqui era uma multidão que estava esperando por Jesus e que estava seguindo Jesus, que ele estava indo para a casa de Jairo. E ele falou, alguém me tocou, né? E a Bíblia diz que o pessoal falou, pô, Senhor, mas tanta gente está empurrando o Senhor. Ele falou, não, houve algo diferente. E a Bíblia diz que ele procurou saber da mulher, quem tinha tocado. Aí a mulher ficou incomodada pelo Espírito Santo, como o Frank ficou, e ela confessou que Jesus, que ela tinha tocado e que ela tinha sido curada. Então, é dessa maneira que o Espírito Santo ele incomoda a gente. Ele faz com que a gente tem que reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida. E quando o Espírito Santo falar para a gente fazer alguma coisa, nós temos que fazer. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e tocou em Jesus, e ela foi curada. E Jesus disse para ela, no versículo 34, ele disse assim, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Imagine o tempo que essa pessoa gastou com dinheiro, com bons médicos, enfim, com um monte de coisa que ela gastou. É a mesma coisa nós, hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, nós procurarmos pessoas, os melhores médicos de Curitiba para curar as enfermidades nossas que nós temos. Muita gente tem um poder aquisitivo bom, né? Graças a Deus tem pessoas que são abastadas, têm condição, tem plano de saúde, tem os melhores médicos, os melhores hospitais, mas isso não quer dizer que elas vão ser curadas, né? Tem pessoas que têm esse plano de saúde, mas Jesus tem um plano muito mais importante, que ele diz, vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, ela ouviu falar de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, nós vemos milagres que acontecem na vida das pessoas, nós vemos as coisas acontecendo nas vidas das outras pessoas, a gente vê nas outras igrejas, a gente liga a televisão, a gente vê milagres, e a gente parece que não consegue acreditar que esse Jesus que fez esse milagre continua fazendo até hoje.
e a gente às vezes larga de Jesus e vai procurar os melhores médicos, as melhores igrejas, a igreja que está cheia, a igreja que é uma bênção, a igreja que é isso, que é aquilo, e nós esquecemos do autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Essa bênção aqui, ela é importante porque traz para nós a responsabilidade de nós não brincarmos com o Evangelho, com as coisas de Deus. Porque muitas vezes nós falamos que nós cremos em Jesus, que nós somos uma bênção, que nós somos isso, que nós somos aquilo, mas qualquer ventinho contrário que dá, nós já começamos a murmurar, ou é do pastor, é da igreja, ou é não sei de quem. A gente desvia o nosso olhar de Jesus Cristo e colocamos na situação, colocamos no problema. E o problema não pode ser maior do que o nosso Deus que nós cremos. O nosso Deus, ele é maior do que os nossos problemas. A palavra de Deus diz isso, que Jesus, ele é maior do que os nossos problemas. E às vezes nós tiramos os olhos de Jesus, que a Bíblia diz que nós não devemos olhar para a direita, nós não devemos olhar para a esquerda, nós devemos olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E muitas vezes nós tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos na situação. Então, aqui nós vemos esse milagre dessa mulher. Aí, no 35, a Bíblia diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Aí está o segredo do negócio. Nós vimos que lá atrás, quem que fez o primeiro pedido? Quem que pediu para Deus insistentemente? Foi Jairo. Se ele quisesse curar a filha de Jairo, ele poderia curar, não poderia? Por que ele poderia curar? Porque se a gente voltar um pouquinho aqui atrás, no livro de Mateus, nós vamos ver que a Bíblia diz que um centurião importante também buscou Jesus, ouviu falar de Jesus, e ele estava na mesma situação da filha de Jairo, só que não era filha dele, era um empregado dele. Então a Bíblia diz que ele ouviu falar, Mateus 8, deixa eu ver aqui, 8:5, é quase a mesma situação. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando, eu não sei que tem outras traduções que falam, implorando para que ele fosse na casa dele, porque para ele curar, que o criado dele estava na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E outras falam que ele estava à morte. E ele disse que se o senhor for lá em casa ou der uma ordem, ele vai ser curado. E a Bíblia diz que Jesus, depois falando com ele, fala que nunca viu um homem com tanta fé como aquele centurião, porque ele estava pedindo para o seu servo. E a Bíblia diz que quando ele chegou na casa dele, o servo dele já estava curado. Então Jesus poderia curar a filha de Jairo, ou não? A distância, Jairo, pode ficar tranquilo que eu vou impor a mão por aqui, já orar, e a sua filha já vai ficar curada. Mas a Bíblia diz que quando nessa casa Jesus não entrou, ele deu a ordem. Então Jesus poderia ter curado a filha de Jairo, ou não? Poderia, mas ele não fez assim. A Bíblia diz que ele foi com Jairo. Na multidão teve um probleminha para Jairo,
que para nós teria... Eu me colocando na pele de Jairo, e ele vendo lá o milagre daquela mulher, ele disse, pô, a mulher, 19 anos, a filha dele tinha 12, já viveu um pouquinho mais, ele devia... Eu não sei qual seria a minha reação. Qual seria a sua reação se você fizesse um pedido para Deus e alguém chegasse primeiro e pegasse a bênção? Como é que será que a gente ia reagir hoje? Como as coisas são tão rápidas, como é que nós íamos reagir hoje se nós fizéssemos esse pedido para Deus e alguém... Então, por muito menos, às vezes a gente pede aí para Deus um carro. Ô Senhor, me dá um carro que eu estou precisando para ir para a igreja. Ô Senhor, eu preciso de uma casa, porque na minha casa eu vou abrir minha casa para louvar o Senhor. Ô Deus, eu vou dar carona para todo mundo, para levar para a igreja. O pedido que o Frank fez aí. Ô Senhor, se o Senhor me der um carro, uma van, eu vou encher. Olha, Senhor, eu vou sair. Aí quando Deus dá o carro para a gente, será que nós vamos lá? Entendeu? Imagine hoje uma pessoa recebendo a bênção, pedindo a bênção para Jesus e recebendo antes da gente. Qual que seria a murmuração que a gente teria? Eu, mais ou menos, imagino a minha. Eu devo estar mal mesmo com Deus, porque, puxa vida, eu vou na igreja segunda, terça, quarta, eu jejuo, eu oro e tal. Essa mulher aí não fez nada, ainda gastou dinheiro com médico. Eu não, vou lá, dou o dinheiro na igreja, tudo. E a mulher foi lá e foi abençoada, né? Mas a Bíblia diz que Jairo não falou nada disso. Ele não murmurou, não reclamou, não ficou bravo com Jesus, ele não apelou com Jesus, não fez nada. A Bíblia diz que ele foi junto. E quando ele falava ainda lá, chegou a pessoa, ainda veio o diabinho, ainda o demôniozinho, ainda falou, não adianta, não vai perturbar o mestre. Sua filha já era, que nem diz lá o Nércio da Capitinga, morreu. Já era, acabou, não dá mais. Deixa o homem sossegado, deixa ele, né? E a Bíblia diz o que Jesus falou pro Jairo. Ele falou assim: não temas, crê somente. A sua filha, o que fala aí? A sua filha dorme. Imagine o cara desesperado, o tempão que ele esperou. Os caras chegam, dão uma notícia ruim para ele, como às vezes as pessoas dão notícia ruim para a gente já apela logo. Jairo não falou nada. A Bíblia diz que Jesus falou para ele: Jairo, tão somente crê. Crê. E foi para casa, continuou o caminho. Aí chegando no 38, diz assim: chegando à casa do chefe, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e que pranteavam muito. Porque naquela época, a Bíblia diz que eles contratavam alguém para ficar chorando, para dar escândalo lá, eles contratavam para dizer que o defunto era importante e tal. Isso não acontece hoje, né? E aí ele foi. E aí Jesus, ao entrar, lhes disse: por que estáis o alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aí riam-se dele. Riam. A Bíblia diz que o pessoal ria dele. Muitas vezes, a gente conta alguns milagres, algumas coisas que Jesus faz na nossa vida, e as pessoas até riem da gente, né? Tem pessoa que fala: se liga, meu, tá louco? Nós estamos em 2012, você vai acreditar em Jesus a essa hora? Você vai acreditar em milagre a essa hora? Então, ainda naquela época também acontecia isso. Eles também riam dele. E tomando... Não, aqui antes ele disse assim: contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João, e o pai da menina. Por que Jesus fez isso? Porque ali estavam os discípulos dele,
Estava uma multidão, estava muita gente acompanhando Jesus, porque aonde Jesus ia, ou aonde ele vai, as coisas acontecem. Então o pessoal foi vendo o que ia acontecer do milagre. Então Jesus não permitiu. Por que ele não permitiu? Se tinha tanta gente que estava acompanhando, ele permitiu só eles, né? Porque muitas vezes tem muitas coisas que as pessoas não precisam saber. É só nós, aquelas pessoas que são mais próximas da gente e Jesus. Não tem que ficar anunciando, né, pastor? Tem muita gente que gosta de querer anunciar, contar, e Jesus, ele não gosta. Ele gosta que a gente tenha uma intimidade com ele. E nessa intimidade dele, ele só permitiu aqueles dois, e mais o pai e a mãe da menina. E a Bíblia diz que ele, ao entrar, né, e tomando-a pela mão, que ele falou que a menina não estava morta, tomou o pai da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então veja como é importante quando Jesus chega na nossa casa. A Bíblia diz, o pastor até antes de ministrar, ele estava falando, a Bíblia diz, no filme também ali, o pastor fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa e o mais tudo ele fará. Então quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que entregar, nós temos que descansar e nós temos que confiar. Quando esse Jairo, ele procurou, ele achava que era a única solução para a vida dele, da vida da filha dele, seria Jesus. E o que nós buscamos hoje? Quem nós temos buscado? Qual é o Deus que nós temos servido? Em quem nós temos confiado? Na nossa finança? Na nossa saúde? No nosso prestígio? Esse homem era famoso, ele era um cara interessante, ele não era qualquer um. Mas ele não confiou nele, ele confiou em Jesus. Para que nós possamos ter vida, nós temos que confiar em Jesus. Não tem, a Bíblia diz, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Ninguém. Então nós não temos outro caminho. Nós não temos outro Deus a seguir. A nossa finança, o nosso prestígio, a nossa saúde, o nosso físico, isso tudo vai passar. Tudo vai ficar. Mas se Jesus for com você até a sua casa, se Ele participar com você, a Bíblia diz: reconhece em todos os teus caminhos, e eu endireitarei as tuas veredas. Quem que pode endireitar os nossos caminhos? Quem que pode curar a nossa finança, a nossa saúde? Quem que pode ressuscitar os nossos filhos, a nossa vida, a nossa saúde? Quem que pode? Só Jesus, ninguém mais pode. E a Bíblia diz que essa mulher, o centurião e tantos outros, Jesus já vinha fazendo um monte de milagre lá atrás e vai continuar fazendo, e Ele continua fazendo até hoje, porque a Bíblia diz para nós que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente, Ele não muda. Então nós temos que aprender com esse pedido de Jairo a pedir somente para Jesus. Nós não temos outro caminho, nós não temos outra solução. Então se você quer a ressurreição do seu filho, quem que você tem que pedir? Se você quer a vida da sua família, o seu casamento, você quer uma reestruturação do seu casamento, na sua casa, se você quiser ter vida eterna, se você quiser comer, beber, vestir com alegria, você tem que buscar Jesus. Porque se você não buscar Jesus, você vai morrer. Como a filha de Jairo estava morrendo.
E a Bíblia diz que em nenhum momento ele murmurou. Nenhum momento ele murmurou. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos pedindo para Deus. Se nós queremos vida ou queremos morte. Em Deuteronômio 30, a Bíblia diz: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Então Deus ainda dá uma oportunidade. Eu escolhi, graças a Deus, a vida. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Todos nós que estamos aqui escolhemos a vida. Então a morte não tem poder sobre as nossas vidas. E por que nós estamos morrendo? Por que nós estamos morrendo? Porque muitas vezes nós queremos morte. Nós temos buscado um Deus errado, que não é o verdadeiro Jesus que nós pregamos, que nós falamos. Muitas vezes nós não reconhecemos Ele como nosso Senhor, como nosso pastor. Há uns 2 meses atrás, a pastora Márcia, é a sogra do Joe, né, pastor? Pregou sobre intimidade, né, pastor? Naquele domingo à noite, que foi uma bênção o culto, né? Ela falou sobre intimidade. Então, ela falou sobre Jesus ser a nossa intimidade. Com quem você tem tido mais intimidade? Com quem? Qual que é a maior intimidade que nós temos que ter? É com Jesus. Porque quando Ele vai na nossa casa, a Bíblia diz que quando Ele foi naquele casamento que foi o primeiro milagre, ele foi porque Ele foi convidado para ir no casamento. Ele não chegou lá entrando, né? Como a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Mas a gente tem que abrir a porta para Ele. Abrir a nossa casa para Ele. Qual que é a nossa casa? É a nossa casa que nós moramos? Que nós pedimos para Deus, uma casa maravilhosa. Mas será que Jesus está dentro da nossa casa? Será que Ele tem liberdade dentro da nossa casa? Na casa de Jairo, ele entrou, a Bíblia diz que ele entrou e fez um milagre. Imagine só, se a mulher de Jairo fosse uma mulher chata. Pô, você vai atrás de Jesus, vai para a igreja, vai atrás de Jesus, né? Vai fazer o que na igreja? Vai fazer o que atrás desse Jesus? Já pensou se ela murmurasse, se ela reclamasse, se ela não permitisse que ele fosse à igreja? O que iria acontecer com a filha dela? O que iria acontecer com a casa dela? Agora imagine nós não querendo vir à igreja, não querendo buscar Jesus, não querendo ter uma intimidade com Jesus. O que será da nossa vida sem Jesus? O que nós podemos fazer sem Jesus? Imagine agora a cena, a mulher de Jairo fala a ele lá agora: Jairo, você foi fera, hein? Eu já teria chutado o balde. Porque, pô, Jesus fez o milagre lá com a mulher e tal, né? Imagine a bênção que foi para aquela família. Imagine a bênção que é Jesus na tua casa. Ele foi porque a filha estava morrendo, né? Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Você vai por quê? Né? Então, o que nós poderíamos dizer para vocês? O que eu poderia falar? Irmão, tem paciência. Diga para o seu irmão aí: irmão, tem paciência. Mas fala mesmo: tem paciência. Ó, fica tranquilo. A bênção está chegando. A bênção está chegando. Amém? Jesus é a nossa bênção. Agora, Ele só vai chegar para nós se nós fizermos como Jairo fez. Esse aqui para mim foi uma passagem maravilhosa. Eu já li várias vezes, não me canso de ler, leio, releio, porque a paciência desse homem, né? Ele foi um homem assim muito abençoado. Que nós possamos ter essa paciência de Jairo, que nós possamos aprender com Jairo como pedir as coisas para Deus, e que nós possamos realmente
ter a paciência que a Bíblia diz que é um fruto do Espírito Santo, longanimidade, que nós possamos ser longânimo, que nós possamos ser pacientes, que nós possamos insistir com Jesus, não nos envergonharmos de Jesus. A Bíblia diz que ele se humilhou diante de Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus, né? Será que nós teremos essa coragem de fazer isso com Jesus? Né? É um desafio para nós, para que nós possamos realmente aprender com essa passagem de Jairo, aprender com a passagem da mulher do fluxo de sangue. Então, mulheres também têm que buscar o Senhor Jesus, não foi só para Jairo, para o homem, né? As mulheres também têm que ir lá tentar tocar no manto de Jesus. Eu não sei o que vocês estão precisando, nós não sabemos, mas Jesus sabe, porque a Bíblia diz que nunca houve, olhos viram, ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, né? Nunca houve, não há Deus como nosso Deus, não tem um Jesus como nosso Jesus. Então que nós possamos realmente crer nessas palavras, que nós possamos aprender com essa passagem. Quando você estiver em casa, dá uma meditada lá, de repente convida a Jesus para estar na sua casa, para ele estar lá junto com você, nos seus negócios, inclua ele nos seus planos, nos seus desejos, nas suas vontades, naquilo que você mais precisa. A Bíblia diz que ele nunca dispensou ninguém sem abençoar. Em todas as passagens, o cego, o coxo, o mudo, o paralítico, o endemoniado de Gadareno, as pessoas ficavam abismadas com o que Jesus fazia. Mas ele ainda é o mesmo hoje, ele não mudou. Então as pessoas têm que ver esse Jesus realmente fazer esse milagre na nossa vida. Essa é a única razão que nós temos para nós realmente crer que realmente ele é vivo e que ele não muda. Esse é o Deus que nós cremos. E hoje, como é uma noite de pedidos, e que nós viemos aqui com certeza com pedidos, que nós possamos fazer um pedido para Jesus, para que ele vá até a nossa casa e cure aquele que precisa de ser curado. Que essa fé que as pessoas possam ver na gente, que realmente nós somos filhos de Deus, que realmente nós temos um compromisso com Deus. Senão, não vale a pena nós estarmos aqui para dizer que nós somos abençoados porque nós ganhamos um carro bonito, uma casa bonita, que a nossa conta bancária está beleza, que vai tudo bem. Isso não é importante. É importante, mas se der uma crise aí, ou vir uma fome, alguma coisa, aonde que a gente vai socorrer, né? O Jairo fez o melhor pedido. A mulher do fluxo de sangue deu o melhor toque na vida dela, né? E você? O que você quer de Jesus? Como ele disse para o cego, o que tu queres que eu te faça? Jesus é o mesmo, ele não mudou. Se ele não mudou e ele é o mesmo, nós temos que ter o que ele falou Jesus falou para o Jairo. Crê tão somente. O seu filho está vivo, a sua filha está vivo, está dormindo. É um tempo que ele está dormindo, mas ele, entendeu? Mas quem que é o maior responsável que pode mudar a situação da nossa vida? É só Jesus. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Ele é o único, não existe outro caminho, né? Que realmente Deus possa nos abençoar, que realmente o Deus de Jairo, o Jesus de Jairo, que é o nosso mesmo Jesus, possa fazer esses milagres na nossa vida. Que nós tenhamos essa paciência, essa sabedoria, o discernimento, a capacidade, a humildade que teve Jairo para buscar de Jesus
a vida para a filha dele. Imagine a festa que foi depois, a menina comendo, toda a família reunida, o pessoal sabendo do milagre, e aquele pessoal que deram risada, como que eles ficaram? E o pessoal que ri de você hoje, do seu Jesus, como é que ele vai ficar quando Jesus fizer um milagre na sua vida? Por isso que a Bíblia diz, tenha paciência, espere mais um pouquinho, a sua bênção está chegando. Ele não esqueceu de você. Nós cantamos a música, que ele não esqueceu de mim. Jairo deve ter cantado essa música, hein? Essa música foi feita para quem? Se Jairo tivesse hoje aqui. Muitos diziam que já era. Não adianta, não insista. Não adianta, isso aí não vai, esse negócio de Jesus não vai dar certo, esse negócio de Bíblia, de pastor, isso aí está por fora, não vai dar certo. Mas Jairo não pensou dessa forma. A música que nós ouvimos, ela diz ao contrário. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu do seu pedido. Ele não esqueceu do teu pedido. Amém? Que Deus possa realmente nos abençoar e que nós possamos realmente estar debaixo da mão poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.